Eu quero que você entenda o seguinte: não adianta a gente frequentar a igreja, o templo, fazer obras sociais, ser fiel no dízimos, nas ofertas, e tomar posse das bênçãos do reino de Deus, e não tomar posse do reino de Deus. Saiba isso. Não se iludam. Não se iludam. Eu estou falando isso do mais profundo da minha alma, pelo temor e tremor que eu tenho para com o meu Pai e para com a minha salvação. E obviamente por conta disso eu tenho temor pela sua salvação. É isso mesmo. Eu temo pela sua salvação. Porque são muitas pessoas que têm entrado aqui, neste lugar, como em todas as igrejas, no mundo inteiro, Igreja Universal, como os 10 leprosos. Os 10 leprosos são um exemplo claro, claríssimo, clássico, para você entender. Todo mundo tem que entender. Todo mundo entende quando se fala em 10 leprosos. Os 10 leprosos tinham em mente a convicção, a certeza de que iriam morrer aos pedaços, porque não tinha cura, não tinha solução, não tinha milagre, não tinha médico, não tinha remédio. Então eles estavam confinados à perdição, à morte. Um dia caía um dedo, outro dia caía o outro dedo, um perdia uma perna, outro perdia um braço. Era assim que acontecia, vai caindo. A pessoa vai perdendo as coisas, as partes do corpo, apodrecendo. Fora falar do sofrimento, da dor insuportável que eles sentiam com aquela maldição. Perderam familiares, perderam tudo. Não podiam sequer entrar na cidade, nem muito menos em casa, claro, quanto mais na cidade. Não podiam entrar na cidade. Eles eram confinados à solidão, ao deserto, e não tinha ninguém para sustentar com uma marmita. Não tinha ninguém, porque não podia se aproximar deles. Eles viviam dentro dos buracos, dentro das cavernas, isolados, com frio, com fome, com sede, com tudo que tem direito. Era essa a situação dos 10 leprosos. E essa é a situação do mundo. Essa é a situação da maioria das pessoas. A maioria das pessoas. Jesus falou em número de 10. Quer dizer, o número completo. Assim como 10 foram os mandamentos da lei de Deus. Tem um significado, o número 10, aí muito grande. E quando eles foram curados, eles entraram no gozo, na alegria, a esperança nasceu, veio a esperança. Poxa, agora eu vou voltar para a minha vida, eu vou conquistar, eu vou recuperar o tempo que eu perdi com essa desgraça na minha vida. E eles não pensaram em outra coisa. 9 foram cuidar das suas vidas. Apenas um voltou para conhecer, para agradecer Jesus. Quer dizer, dos 10, 10% voltou.
Das 10 virgens, 5 ficaram do lado de fora. Somente 5 ficaram. Foram recebidas. Pense na sua vida, pense na sua alma, meus caros. Você pode ganhar o mundo inteiro, você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode ser o dono do mundo, mas um dia você vai perder tudo. Tudo. Tudo vai ficar por aí. Você não vai levar nada. Não é só você, não, é todos nós. Graças a Deus que essa revelação Deus me deu. Eu tinha 19 anos, quando sol lindo, maravilhoso, por volta de meio-dia, eu estava com os livros debaixo do braço, marmita do outro lado, indo para o meu trabalho. Eu trabalhava durante o dia, à tarde, e também tinha a escola, preparação para a faculdade. E eu estava pensando no meu futuro. Eu estava pensando no meu futuro. Vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. E eu frequentava uma igreja. Eu frequentava uma excelente igreja. E eu tinha informações, algumas informações da Bíblia. Eu vi experiência, minha irmã foi curada da sua bronquite asmática, etc. Então eu tinha testemunho. Mas nada me falava com respeito à minha necessidade maior, que se chamava minha alma. A sua alma. Pensa bem. Eu não quero fazer aqui terror com vocês, não. Não é esse o meu objetivo. Mas você tem que saber da verdade. Você tem que saber da verdade. Porque foi a verdade que o próprio Deus me deu, que me despertou. Quando andando na rua, Ele falou: o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu tomei um susto. E desde então, os meus sonhos evaporaram. E eu passei a cuidar da minha alma, a querer a salvação da minha alma. Se eu morrer agora aqui, é uma glória para mim. Eu não tenho medo da morte. Eu não tenho medo da morte. Eu tenho medo da vida, mas da morte eu não tenho. Mas você que está me vendo aqui, está me assistindo em casa, num hospital, num presídio, onde quer que você está, você tem certeza para onde vai a sua alma? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Você tem certeza para onde vai a sua alma? Porque você só será feliz, de fato, de verdade, quando você tiver certeza para onde vai a sua alma. Quando você tiver essa convicção pessoal, essa revelação gloriosa de Deus, que é uma coisa pessoal. É Deus que faz isso. Não o pastor, o bispo, a igreja, nada disso. Quem revela para a gente é o próprio Deus, através da sua palavra. Então esse estudo do reino de Deus é para não apenas dar para vocês mais informações, mas é para despertar em vocês o que vocês precisam saber, para então decidirem o que fazer com essas informações. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?
Jesus falou diretamente comigo sobre isso. E desde então, eu parei de pensar nos meus sonhos para pensar nos sonhos de Deus. Que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Esses bobocas que estão por aí, brigando por dinheiro, brigando por poder, brigando por patrimônio, por isso, por aquilo, vai ficar tudo por aí. Tudo que tem, vou dizer para vocês em primeira mão, tudo que está no meu nome, porque eu sou fiador, eu sou, digamos assim, um mentor, eu sou poderoso, todo-poderoso, que eles dizem por aí, o ricaço, esperto, tudo que está no meu nome, eu estou assinando para deixar, para ganhar almas por esse mundo afora. Tudo, 100%. Meus filhos não vão levar nada. Eles vão viver da fé que receberam de mim. Deixar nada para ninguém. Eu vou deixar para que os países que não têm igreja, os lugares que precisam ser evangelizados, eles tenham condições econômicas para que o evangelho chegue até eles. Essa é a minha fé. É loucura? É loucura. Mas é uma loucura sã, uma loucura saudável, uma loucura que me deixa em paz, com a minha consciência, sobretudo com Deus. A sua alma, se você morrer agora, você tem certeza para onde vai? A sua alma. Pois é, eu tenho para onde vai a minha. E isso que eu tenho, eu quero que você tenha. Porque se eu não conseguir dar para você o que Deus me tem dado, eu sou o maior fracassado da face da terra. Não vou perder o meu galardão, que é a minha salvação, mas serei o fracassado. Essa é a riqueza que nós queremos que você tenha. Não brinque com Deus, não se brinque com Deus, não se brinca com o diabo nem com Deus. Então, no estudo que nós começamos na semana passada, veio essa pergunta: alguém focado nas conquistas deste mundo consegue buscar e encontrar o reino de Deus? Essa é uma pergunta. Pergunte a si próprio. Pergunte a si mesmo. Pergunte. Uma pessoa que está focada em alguma coisa deste mundo, seja riqueza, seja casamento, seja família, seja isso, seja lá o que for, ela é capaz de entrar no reino de Deus? Não. Não é. Porque para você conquistar o reino de Deus, você tem que deixar o reino do mundo. É impossível você querer conquistar o reino de Deus com objetivos no reino do mundo. É impossível você chupar cana e assoviar ao mesmo tempo. Tente isso. Tente chupar cana e assoviar ao mesmo tempo. É a mesma coisa.
querer ganhar o reino deste mundo e salvar a sua alma. Não dá. Ou uma ou outra. Eu sei que quando a gente fala dessa forma, muitas pessoas que vêm aqui em busca do reino deste mundo, conquistas materiais, sucesso, dinheiro e etc e tal, eu sei que muitas pessoas não gostam de ouvir isso, mas a gente tem a obrigação moral, espiritual, sobre todos os aspectos, de falar a verdade para vocês. Não pense que o seu dízimo vai fazer você herdar o reino de Deus, não. Sabe o que é o dízimo? Você sabe o que significa o dízimo? O dízimo são os primeiros 10%, as primícias da nossa renda, que naquela altura em que foi instituído, que era o primeiro filho do casal, era o primogênito, era o dízimo. Ele era já o herdeiro principal, era o substituto do seu pai. Foi o que aconteceu quando nasceu Isaac. Primeiro Abraão gerou um filho com a empregada, com a Agar. Aí veio depois Isaac. Mas o filho primogênito de Abraão foi Isaac. Fisicamente foi Ismael, árabe. Mas espiritualmente, o filho que lhe nasceu, o primeiro foi o seu filho, nascido dele e da sua mulher, da sua esposa. Então, ele era o filho primogênito, era o dízimo dele. E esse dízimo viria a gerar outro dízimo. E quando o filho gerou, quando Isaac gerou filhos, nasceram gêmeos. E o segundo filho nasceu segurando a canela do seu irmão. Mais tarde, aquele filho chamado Jacó, segurando a perna, o pé do seu irmão. Então ele veio tomar posse dessa herança através da mentira, do engano. Mas Deus havia escolhido a Jacó. Deus escolheu a Jacó. E Jacó veio a ser o primogênito de Isaac. E de Jacó veio nascer as 12 tribos de Israel. Quem foi o primogênito? O primogênito subiu à cama, ao leito do seu pai, com a sua concubina. Então envergonhou. Então foi retirado, foi removido o primogênito. O dízimo Deus não aceitou. Ele elegeu outro. Está entendendo? Sim ou não? Dízimo é o primeiro. São as primícias. E quando nós dizimamos, não é o dinheiro, não é aquilo que está dando. Deus não precisa de nada. Deus precisa de alguma coisa? Deus precisa de dízimo? Deus precisa de dinheiro? Deus precisa de alguma coisa? Mas aquilo ali representa o dízimo de Deus, que foi Jesus para nós. Você sabia disso? Jesus foi o dízimo de Deus para mim, para você, para nos salvar. O primeiro, por isso ele é chamado de primogênito.
Quer dizer, o primeiro filho de Deus. E desse primeiro filho, desse dízimo, vieram nascer os demais filhos de Deus. A Bíblia fala sobre isso. O primeiro Adão, por favor, coloque aí esse versículo, 1 Coríntios 15, 45. 1 Coríntios 15 e 45. Assim, também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, que é Jesus, em espírito vivificante. E os demais filhos de Deus não são filhos de Adão e Eva, não, porque eles pecaram. Os que nascem do Espírito Santo são filhos do primogênito de Deus, que é Jesus. Por isso a Bíblia diz lá em João 3,16: Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho primogênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, dízimo é o primeiro, são as primícias. E quando você recebe, quando nós recebemos o nosso salário, qualquer dinheiro, Deus está olhando qual é a nossa primeira atitude em relação àquilo. Vamos servir a nós com as primícias, ou vamos servir a Deus com as nossas primícias? É isso que significa dízimo. Dízimo não é dinheiro, não. É tudo. Ele é o primeiro. Se ele não for o primeiro na sua vida, ele não será, ele não vai estar na sua vida. Essa é a realidade. Você aprender o que é dízimo. Não é uma coisa que na igreja se controla, fulano, membro, não deu o dízimo ou deu o dízimo, nada disso. Nós não temos controle disso, nem queremos fazê-lo. É a sua consciência com Deus. É a consciência de cada um com Deus. Ele tem que ser o primeiro. Por isso aqui no versículo, na nossa apostila, um dos mandamentos de Deus, ele diz assim: o primeiro de todos os mandamentos, que é o dízimo, é: ouve, Israel. Está vendo aí? Está acompanhando aí? Ouve, no meio da página: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Único Senhor. Quer dizer, Ele é o chefe, não tem outro. Não tem mãe, não tem pai, não tem filho, não tem filha, não tem mulher, não tem marido, não tem patrão, patroa, não tem rei, não tem governador, não tem ditador, não tem nada. Ele é o único Senhor. Se você aceita ou não aceita, não interessa. O que se faz é procurar saber: Ele é o seu Senhor ou não é o seu Senhor? Mas aqui ele diz: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Ele é o primeiro. Se ele não for o primeiro na sua vida, tudo que você faz na igreja,
seja pastor, bispo, esposa, seja lá o que for, obreiro, seja lá o que você for, faça o que você fizer. Se ele não for o primeiro na sua vida, ele não faz parte da sua vida. E vou dizer mais, pega aí, meu filho, pega aí em João capítulo 17, a oração que Jesus faz ao Pai. Vamos lá, capítulo 17 e versículo, vamos colocar a partir do versículo 20, depois nós vamos, semana que vem, nós vamos tratar desse tema aqui. Nós não vamos terminar isso aqui, mas na semana que vem nós vamos falar sobre o capítulo 17, a oração sacerdotal. A oração que Jesus fez ao Pai, logo antes de ser preso, julgado, condenado, morto. Jesus então fez essa oração ao Pai. E no versículo 20, ele diz assim, aliás, coloca o versículo 19, por favor. Ele diz assim: e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra, o quê? Hão de crer em mim. É pela palavra que a gente vai crer em Jesus ou não. Você crê em Jesus pela palavra dele, não é pela palavra do pastor, do bispo, quem quer que seja. Não é pela filosofia, pela religião A, B ou C. Não é pelo santo A, B ou C, não. É pela palavra dele que nós vamos crer de verdade. Nos entregar. Crer é casar, é matrimônio, é pacto com Deus. Crer é você entregar a sua vida de forma incondicional, acima de sua mãe, seu pai, seus filhos, de tudo, como fez Abraão com o filho dele, quando Deus o pediu: pega o teu filho e vai no Monte Moriá e oferece-o para mim. E Abraão pegou o filho e levou lá no Monte Moriá para sacrificá-lo para Deus. E quando ele ia sacrificar, Deus mandou parar e disse: não faças nada a teu filho, porque agora sei que tu me amas. Provou o amor dele, provou a fé, provou a sua crença. Então Deus fez um juramento: olha, Abraão, jurei por mim mesmo. E aí fez as promessas, e todas as promessas. E quem for contra Abraão será contra Deus. Quem for a favor de Abraão será a favor de Deus. Ele disse para Abraão: Abraão, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Não venha cair na ignorância de amaldiçoar judeu não, viu, pessoal? Não fique com aquele sentimento que o diabo passa para odiar judeu, não. Se o judeu é bom, se o judeu é mau, se ele é pecador, se não é, não interessa. É descendente de Abraão, não faça isso. Porque Deus jurou abençoar os que abençoariam Abraão e amaldiçoar os que amaldiçoassem Abraão. Então Jesus disse: não rogo somente por este, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. No versículo seguinte: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.
Você já imaginou? Pensa comigo, gente, pessoal, pelo amor de Deus, pense um pouquinho só um pouquinho, raciocine. Jesus, olha o que Jesus fala. Ele é o primogênito. Não, meu filho, deixa lá. Para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós. Que quer dizer, o Pai, o Filho, o Espírito Santo e todos os que forem gerados da crença em Jesus. Então todos fazem parte do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Aqui não fala de anjos. Os anjos são criaturas de Deus. Mas quem nasce da fé em Jesus, quem nasce do Espírito Santo, é de Deus. É de Deus. É de Deus. E quem abençoá-lo, será abençoado. Quem amaldiçoá-lo, será amaldiçoado. Porque herda a mesma promessa feita para com Abraão. Entendeu? Jesus fala para que sejam um. Para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós. Nós quem? Nós quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem é filho de Deus é inserido na Santíssima Trindade. É isso aí. Amém? Através do primogênito que é Jesus, nós também fazemos parte da unidade no Senhor Jesus Cristo, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você, quando recebe o Espírito Santo, é Deus dentro de você. Não é uma entidade, é Deus dentro de você. Eu estou falando assim para que você venha usar a sua cabeça, o seu intelecto. É muito grande o que Deus quer fazer com você. É muito grande, é infinitamente grande. Mas a porcaria deste mundo faz com que as pessoas fiquem mais preocupadas com os 70, 80 ou 90 anos, ou 100 anos neste mundo, do que olhar para a eternidade. Jesus disse: quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Não existe morte para quem vive e crê em Jesus. Mas os 9 leprosos correram para conquistar o que haviam perdido. E somente um voltou para agradecer. E Jesus disse: mas onde estão os outros 9? Não sei, Senhor. Pois é. Você, eu, todos nós estamos inseridos ou naquele um que voltou, ou naqueles 9 que foram correr atrás do mundo, do reino deste mundo. Esse é o reino do mundo e o reino de Deus. O reino do mundo, a porta é estreita, apertado o caminho, e são poucos os que acertam com ele. O reino de Deus
Desculpa, o reino de Deus, a porta é estreita, caminho apertado, é difícil, são poucos que acertam com ele. O reino do mundo, o caminho é largo. Você pode passar dançando, sambando, vivendo a vida como você quer viver. Mas não se esqueça que um dia, cedo ou tarde, você vai dar conta do que você sabia e não obedeceu. Você sabia, mas você preferiu servir primeiro a si próprio. Isso é muito forte, gente. Olha só. Coloca aí o versículo 22 de João 17. E o 23 também, depois. Jesus dizendo para o Pai: eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Amém? Você está entendendo isso? Você está compreendendo, pessoal? Você está acompanhando o raciocínio? Isso é o reino de Deus. Aqui, Jesus está falando do reino eterno, o reino dos céus. Mas começa aqui na terra. O reino dos céus começa aqui, quando você entra no reino de Deus. E então ele disse: eu dei-lhes a glória. Coloca aí, meu filho. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste. A glória, sabe qual é a glória de Deus? Hein? O Espírito Santo. Quando você nega a sua própria vontade, o seu próprio eu, e entrega esse eu, você deixa de ser senhor da sua vontade, porque Deus te deu o direito de você seguir a sua vontade, fazer a sua vontade, servir a si próprio, ou não, ou servi-lo. E se você nega servir a si próprio para servir a Deus, então você recebe o selo de Deus, o carimbo de Deus, o batismo com o Espírito Santo, e o Espírito Santo passa a ser o seu guia. Pode o mundo inteiro, todos os guias do inferno, todo o inferno em peso virem contra você, vão cair, e você vai ficar de pé. E eu sou prova disso. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Você também é prova. Você testemunha. Porque eu duvido que haja alguém aqui que diga: eu não sabia que o senhor era perseguido. Eu não sabia que o senhor era tão, digamos assim, mal visto. Sim ou não? Ladrão. Como é que se diz? Como é que se chama? Aproveitador, isso, não sei mais o que. E eles dão os nomes por aí, os títulos. Sim ou não, pessoal? Mas eu estou aqui. E ainda faço isso para dar uma gozada. É isso mesmo. É para gozar mesmo. Pode vir o inferno, pode vir macumba, bruxaria, olho grande, pode falar o que quiser. Nada vai tocar naquele que é de Deus. Nada, ninguém, olho grande, inveja, pode olhar como quiser, com o olho que quiser. Porque você se torna um com Deus. É o que está escrito aqui. Jesus disse: eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Quer dizer, a mesma glória que o Pai deu a Jesus,
Ele também dá aos seus seguidores. Amém. Aqueles que negam a si mesmo para servirem a Ele. E no versículo 23 ele diz assim, olha só, Jesus falando, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Perfeitos em unidade é o seguinte, eu tenho o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo, somos perfeitos. Temos o mesmo pensamento, o mesmo coração, o mesmo sentimento, a mesma paixão. Servir ao nosso Pai eterno. Amém? Esse é o Espírito que Deus nos dá. Ninguém é egoísta de pensar em si próprio. Não. Todos pensamos da mesma forma, porque o Espírito é um só, é o Espírito Santo. Para que o mundo conheça, olha só, essa é a finalidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste, é Jesus que está falando com o Pai, tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Quer dizer, da mesma forma como Deus amou o seu Filho Jesus, Ele me amou e também a você. Da mesma forma. Nem menos, nem mais. Amém, pessoal? Isso quer dizer o quê? Esse é o reino de Deus. O reino em que Ele é o único Senhor. Ele é o nosso Pai. Eu lembro que algumas vezes, quando nós estivemos em dificuldade, e eu estava muito humilhado, envergonhado, eu estava emocionalmente fracassado, e eu coloquei o joelho no chão, eu disse, meu Pai, o Senhor é meu Pai, o Senhor me gerou, isso aqui, foi o Senhor quem falou, ou foi o homem que escreveu? Como é que eu vou saber? O Senhor é meu Pai. E quando eu falei meu Pai, na hora, a humilhação, a vergonha, a fraqueza, desapareceu e nasceu, e brotou de dentro uma força inabalável. E aí vieram a alegria, veio a alegria, o gozo, a alegria, a paz. E ninguém entendeu nada. Os que estavam ao meu redor não entenderam nada. Ficaram parados igual bobos olhando. Eu sou muito gozador, sabia? Eu gozo mesmo. Por quê? Porque é isso que é uma forma de exprimir não só a alegria, a gratidão para com Deus, mas também mostrar para eles que o meu Pai é comigo. Amém, pessoal? Não interessa quem você é, o que você fez na sua vida, se a sua vida foi uma vida fadada a fracassos, a erros, tudo que você fez, não importa. Quando você é por livre e espontânea vontade, coloca a sua crença
no Senhor Jesus, você coloca a sua vida na sua santa palavra, você confia nele, então, meu caro, minha amiga, ele é com você. E da forma como você é com ele, infinitamente mais ele é com você. Amém? Ele apaga o passado, faz de você uma nova criatura. Amém? Entendeu? É o reino de Deus. O reino de Deus é a igreja do Senhor Jesus. Não é a igreja A, B ou C, não. A igreja do Senhor Jesus não é a igreja universal do reino de Deus, não. A igreja do Senhor Jesus é formada por pessoas que nasceram da água, do arrependimento, e nasceram do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo quem pariu e que pare os seus filhos. Você é parido por ele. Você sabia disso? É isso aí. Eu sei que é forte, mas essa é a realidade. Deus que pare a gente. E quando você é parido por ele, a natureza sua muda, o seu coração muda, seus objetivos com respeito a esse mundo mudam, tudo muda. Você é a nova criatura. Você tem um novo pensamento, um novo coração. Você tem uma nova visão. Você tem um entendimento diferente de tudo que o mundo pensa. Você vê, essas coisas todas que nós temos visto por aí, acontecendo na nossa sociedade, não só guerras, mas também a politicagem, etc, etc, etc. Tudo vai ficar por aí. Sim ou não? Sim ou não? Antigamente era Getúlio Vargas, depois veio os outros, sim ou não? E foram passando. Cadê eles? Cadê os grandes do passado? Você só vê placas, sim ou não? Nomes, sim ou não? Sim ou não? Você vê bustos, sim ou não? E o cachorrinho fazendo xixi lá, sim ou não? Cadê a glória deles? O nome, a riqueza, a glória. Mas aquele que faz a vontade de Deus, aquele que serve a Deus, aquele que vive a sua crença no Senhor Jesus, Deus honra. É o que ele disse: eu honro aos que me honram, mas os que me desprezam também serão desprezados. É toma lá, dá cá. Amém, pessoal? Amém. Ou ele é o primeiro na sua vida, ou ele não faz parte da sua vida. Por isso ele deu a vida dele por nós. Então, eu gostaria de fazer uma oração em favor das pessoas que dizem assim: o bispo, eu entendi, eu estou entendendo, estou consciente agora do que significa o Senhor Jesus. Senhor quer dizer, é o único Senhor. Ele é o único, por toda a eternidade. Ele é Senhor e Salvador daqueles que assim o consideram. Eu quero me entregar para Ele. E se você não for como uma criança, Jesus disse que o reino de Deus é para as pessoas que são como crianças. Quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, você tem que ser assim. Poxa, mas essas coisas, é isso aí, maravilhosas. Se você quiser entregar a sua vida para Jesus, aqui nesta noite, fazer um pacto com Ele.
primeiro tem sido sua mulher, seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe, seu filho, sua ninha. Primeiro você. Não, você quer colocar Ele em primeiro lugar na sua vida. Por favor, o altar está aqui para receber você. A minha vida eu entrego a Deus, pois o Seu entregou por mim. Não importa. Não importa onde for, seguirei ao meu Senhor. Sobre a terra ou mar, sobre a terra ou mar, aonde Deus mandar, irei. Olha para mim, presta atenção. Preste muita atenção. Você não precisa sentir alguma coisa. Eu não sinto nada. Eu não estou sentindo Deus, não estou vendo Deus, não estou tocando em Deus, nada disso. Mas aqui, eu tenho certeza que Ele está aqui. Assim como eu vejo você, eu sei que Ele está aqui. Ele recebe você do jeito que Ele me recebeu um dia. E Ele quer fazer com você, no mínimo, o que Ele tem feito conosco. Amém. Foi por isso que Jesus morreu. Ele não morreu por um ou outro, não. Ele morreu por todos os que nele creem. É claro, todos os que nele creem, porque não tem mais em quem crer. Então eu vou crer mesmo em Jesus. Está aqui minha vida. Não tem problema, Ele sabe disso. Agora, se a pessoa tem alguma coisa mais importante na sua vida, então não adianta nada chegar aqui e entregar a vida, porque Ele conhece o coração de cada um de nós. Sim ou não? Ou não conhece? A gente não conhece. É ou não é? Mas Ele conhece. Ele sabe que está dentro de você. E digo mais, não foi à toa que você veio aqui esta noite. Eu tenho certeza que alguns de vocês aí nem eram para estar aqui. Nem era para estar aqui. Sim ou não? De repente você veio e cismou. Foi o Espírito Santo que trouxe. Porque você tinha que ouvir isso. Deus quer ser glorificado através da sua vida. Amém? O prazer dele é que você seja vitorioso, que você seja abençoado, para que o mundo veja Jesus em você. É isso aí. Entendeu o que eu estou falando? Sim ou não? Ele quer que o Filho dele, Jesus, seja visto em você. Mas isso só é possível quando o Espírito dele possuir o seu ser, o seu corpo. Amém? Porque quando você recebe o Espírito Santo, o seu caráter se torna como o caráter de Deus. Amém, pessoal? Merecer ninguém merece. Eu tampouco mereço. Mas Ele me escolheu, eu aceitei e estou aqui. Não somente eu, mas meus colegas todos. Amém, pessoal? Coloca a sua cabeça para funcionar de acordo com a palavra de Deus. Jesus disse na sua oração ao Pai, é muito forte isso, deixa eu ler para vocês, muito forte isso. Ele diz assim, lá em João capítulo 17, ele diz assim: Pai, ele fala assim: eu rogo por eles,
Não rogo pelo mundo. Jesus não rogou pelo mundo, sabia disso? Você sabia disso? Ele não roga pelo mundo. Quem pertence ao reino deste mundo, pertence ao reino do diabo. Ele roga, ele diz assim: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Você era de Deus, Pai, que o Pai entrega para o Filho para salvá-lo. Só o Filho pode salvar você, o Pai não vai salvar não, é o Filho que salva a gente. Amém, pessoal? Jesus é o primogênito e nós viemos depois. Aí ele diz assim: e eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Amém. Então não se preocupe com o seu futuro, não. O seu futuro você entrega na mão de Deus. Amém. Deixa com Ele. Às vezes vem uma coisa, vem um problema na sua vida, Deus está cuidando disso. O problema é para você, para o seu próprio bem. Você sabia disso? Sim ou não? Se não tivesse dor de barriga, você não iria no hospital. Sim ou não? Se você não tivesse com problema, você não viria aqui. Sim ou não? Sim ou não? Todos nós. Ele sabe que a gente vem com interesse mesmo. Ó, eu estou aqui porque eu estou perdido, me ajuda lá. Ele te aceita do jeito que você está, desde que você venha. Amém? Então, agora, você pode não sentir nada, mas uma coisa você vai ter: se você estiver se entregando mesmo, sinceramente, você vai receber paz aí agora. Não interessa o problema que você tem enfrentado, mas você vai ter paz dentro de você. A paz de Deus vai descer sobre você. Feche os seus olhos, pense em Deus, pense na promessa dEle. Pense na promessa dEle. Ele disse assim: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ele aceita você, minha amiga, meu amigo, do jeito que você está. Do jeito que você está, Ele te aceita. E perdoa você. Ele perdoa você. Talvez você não seja ou não tenha sido perdoado por muita gente, mas Jesus perdoa você. Ele aceita você. Ele aceita. E não só aceita, Ele te dá a garantia do perdão. Ele te dá a garantia do perdão dEle com a paz. A paz que você recebe agora, nesse momento, é porque Ele perdoou você. Seja cheia de paz. Receba a paz agora. Receba a paz. O meu Senhor te dá a paz. Se você tem alguma mágoa no coração contra alguém, queira o bem dessa pessoa, não queira o mal dela não, porque assim como você recebe o perdão, Deus exige que você perdoe também aqueles que fizeram mal a você. Se eu perdoo, eu sou perdoado. Se eu não perdoo, tampouco serei perdoado. Então perdoe, mesmo que a pessoa mereça morrer, mas você perdoa. Queira o bem dela. Não precisa sentir amor por ela, mas você precisa querer o bem dela. Isso se chama amor de verdade. Queira o bem dessa pessoa que lhe fez mal. Só isso. Isso já é perdão. Queira o bem dessa pessoa. E em nome do Senhor Jesus Cristo, receba a paz. Agora. Receba a paz, minha amiga e meu amigo. A
paz do Espírito da paz, o Espírito Santo desce sobre você e faz de você agora uma nova criatura. Isso mesmo. Agora você mesmo, com as suas próprias palavras, converse com o seu Pai, o seu verdadeiro Pai. Fale com Ele, fale o que você está pensando, fale com Ele o que você, enfim, está dentro do seu coração. Fale com Ele, fale: ó, meu Pai, eu me perdoe, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Se você quiser pedir perdão, não sei, fale com Ele o que você está sentindo. Fale com Ele, isso. Ele quer ouvir da sua boca, dos seus lábios. Ele quer ouvir dos seus lábios uma palavra de fé, de crença na sua palavra. Fale com Ele aí agora, isso mesmo. Não tenha vergonha não. Cada um está tratando de si, cada um está tratando da sua própria alma. Então não fique preocupado com ninguém não. Fale com Deus aí agora, em nome do Senhor Jesus. Fale mesmo, em nome do Senhor. Em a minha vida eu entrego a Deus, pois o seu filho a entregou por mim. Não importa onde for, seguirei ao meu Senhor. Sobre a terra ou mar, aonde irei. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu entrego essas pessoas nas tuas mãos. Eu sei que nós vamos ter a Santa Ceia, mas a Santa Ceia não poderia acontecer sem antes que essa criatura viesse ao teu altar entregar a sua vida. Receba, meu Pai, receba cada uma delas. Faça descer o teu Espírito sobre elas. Aqui agora, mesmo sem ter sido batizada nas águas, mesmo não sendo membro da igreja, não importa. Receba o Espírito Santo, minha amiga, meu amigo. Receba o Espírito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso mesmo.